cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Como a Isaac falou, meu nome é Gilson. E pela primeira vez estou aqui. Assim, como grupo de oração, né? Há muito tempo atrás, vim aqui, participava da celebração que sempre tem aqui, né? Mas como grupo de oração, a primeira vez. E queria, de antemão, pedir a você que botasse a mão no seu coração, você, do seu jeito. Vocês oraram por mim, agora me permita orar para vocês. Me permita, com a sua docilidade, que o próprio Deus consiga fecundar os corações de vocês. Senhor Deus, eu te peço por cada um que está aqui presente, Senhor, que a tua palavra, Pai, atinja o objetivo, Senhor. Eu te louvo pela vida de cada um aqui, Senhor, pela docilidade que eles já se apresentaram. Mas eu te peço, Senhor Deus, tudo que for falado, conduzido pelo teu Santo Espírito, Senhor, de fato se torne fecundo em cada alma. Chega, Senhor Deus, a cada passo. Chega-se um pouco no seu coração. E a pisa leve e repousa. E crie todo o espaço para que Deus possa conduzir esse momento. Amém. Bem, gente. A Isaac, quando me convidou para participar desse momento, ele disse: Gilson, assim, tal, e fale lá sobre esse amor de Deus, fale sobre o amor de Deus, fale aquilo que é comum se falar no grupo de oração, no grupo aberto. E eu rezando hoje, Deus me dá um direcionamento, eu queria partilhar esse direcionamento que Deus me dá. Aquilo que a gente viveu agora no início de oração, onde a gente pedia, clamava ao Espírito Santo que nos conduzisse, foi de fato o que estava dentro do meu coração hoje à tarde, no finalzinho da tarde, quando eu saí do trabalho. Olha, nada é possível, nada se consegue se não for pelo Espírito Santo. O Espírito é a promessa de Deus, o Espírito Santo foi a promessa de Deus para a gente. Eu vou, mas enviarei o Paráclito, o Consolador. Quer dizer, Paráclito, o nosso advogado, aquele que vai lutar pela gente, defender a gente. Né? Então, nada é possível acontecer sem a presença do Espírito Santo. Nenhuma oração acontece sem a ação do Espírito Santo. Nada disso acontece sem a ação do Espírito Santo. É óbvio que precisa de um esforço nosso, não é isso? É preciso um sim da nossa parte. Mas o objetivo só acontece se o próprio Deus se fizer presente dentro de nós. E a gente sabe que a Trindade caminha junto. Onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito Santo. Quando a gente clama pelo Espírito, automaticamente está vindo a Trindade, o Pai e o Filho está conosco. Em meio a tanta coisa que acontece, é possível a gente perceber essa ação do Espírito Santo na nossa vida? É possível? É possível. Né? Tanto é possível que estamos aqui. Tanto é possível que nós estamos aqui. Em meio a uma chuvazinha assim, essa garoazinha, todo mundo queria ficar mais em casa. Não é? Mas tem algo maior que nos convida. Algo maior nos impulsiona. Algo mais forte nos diz: eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo muito mais nutritivo para você. Eu tenho algo especial para você. E tudo isso só se faz, é possível à medida que deixamos ser conduzidos por esta força maior. Jesus, quando estava com seus apóstolos, discípulos de uma forma geral, mas sobretudo quando ele estava com seus apóstolos, ele procurava saber como é que estava essa manifestação dele, como é que estava acontecendo, como é que estava sendo a resposta daquele povo. Sim, certa vez ele chegou para os apóstolos e disse: sim, estão falando de mim, o que é que dizem de mim?
Jesus queria saber se aquela proposta dele, se aquela estrutura que ele desenvolveu, de fato estava acontecendo, estava tendo respaldo por parte das pessoas. Então ele começou, sentou com os apóstolos e disse: e aí, o que é que dizem de mim? O que é que dizem de mim? Uns diziam: ele diz que você é o Elias. Quem era Elias? Elias era um grande profeta que existiu lá, bem antes, lá no Velho Testamento. Ele falava coisas semelhantes ao que Jesus falava. Não é à toa que todo mundo que aparecia com essa mesma proposta, ele associava a Elias. Por exemplo, João Batista, quando João Batista surgiu, ele dizia: esse é o novo Elias. É o espírito de Elias que está aqui, de João Batista. Então, da mesma forma como foi quando Jesus apareceu, eles associaram a esse Elias. Olha, Elias, é o espírito de Elias. Não, é um profeta que está surgindo no nosso meio. Você é um grande profeta. Foi aí até então, movido por esta força que acabamos de clamar agora, que Pedro disse: tu és o Filho de Deus vivo. Aí Jesus chega para Pedro e diz: quem te mostrou isso, quem te revelou isso, foi o próprio Deus, ou seja, foi o Espírito Santo que te revelou isso. O impressionante é que mais na frente, a palavra nos diz que esse mesmo Pedro, que foi elogiado por Jesus, por ter se manifestado pela essa força maior, por esse Espírito, ele de repente faz uma coisa oposta. O que acontece? Quando Jesus mostra para ele como se daria o acontecido, como seria a passagem de Cristo, de Jesus pela terra, Pedro também já ficou meio: epa, esse cara vai passar por isso, vai sofrer, não é por aí. Aí Jesus disse para Pedro: silencie, faça de mim, seus pensamentos não é um pensamento de Deus, é sim de um homem. Olha como nós somos. O ser humano é assim, uma hora está conduzido pelo Espírito, de repente é a própria carne que ele fala. É isso que é o ser humano. Eu pediria que você abrisse ali no Evangelho de São Marcos. Quem tiver, abre São Marcos, capítulo 8. São Marcos, capítulo 8, versículo de 34 a 38. Vou tentar aqui. Não, já vou instalar. Bem, vocês estão entendendo o fio da meada? Primeiro, aquele homem que se apresenta como um cara hiper ungido. Mas aqui dá pra gente. A gente se ajeita. Aqui dá pra gente. Primeiro apresenta aquele cara hiper ungido. Olha, tu és o Filho de Deus vivo, o Messias, né? Aquele cara que deixa o Espírito Santo falar. Logo em seguida apresenta aquele cara que diz: não é por aí não vai acontecer isso com você, não. Um homem totalmente ungido, conduzido por Deus, movido por essa força do Espírito, e de repente aquele homem movido pelas vontades humanas, pelo querer dele. Depois desse duelo, depois dessa duas realidades de Pedro, Jesus chega aqui e diz, em seguida, olha, 34, 8:34. Amém, aleluia. Esse pessoal são quentes mesmo, todo mundo afiadíssimo. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse: Jesus, né? Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor a mim do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ou seja, Jesus depois, se você for, porque senão vai demorar muito, senão eu vou voltar, mas é isso que acontece. Antes, quando fala aí da proclamação de Pedro, é isso. Pedro, de início, ele revela quem era Jesus. Movido por esse Espírito que de fato inflamou o coração de Pedro, Pedro disse: não, você é assim. E esse mesmo Pedro, mais na frente, ele se contradiz. Ele se deixa levar por esse Espírito e é
conduzido pela sua própria vontade, caiu no emocional, caiu naquilo que é próprio da nossa carne. E em seguida Jesus vem dizer isso. Aqui está uma resposta fantástica que Deus vem nos trazer esta noite. Aqui está a resposta para a gente no nosso dia a dia. Quando Jesus chega para ele e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Minha irmã e meu irmão, renunciar a si mesmo é justamente isso. É você dizer não aos seus impulsos, às suas vontades. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz, é porque é um fato que é um acontecido contínuo. A todo instante nós estamos vivendo essa nossa realidade. Nós somos como Pedro. Uma hora nós estamos aqui, Senhor, que maravilha. Outra hora nós estamos movidos pela nossa própria emoção, nossos interesses, o que a gente quer. Está entendendo? Claro que Jesus, quando falou aquilo para Pedro, afasta-te de Satanás, não foi no sentido de condenar a simplificação de Pedro, é porque aquilo que Pedro estava falando para Jesus estava mexendo com a natureza humana de Jesus, dele não cumprir com a missão. Está entendendo, mais ou menos? Então, o mesmo acontece conosco. Tem momentos que estamos ali fervorosos, olha, sentimos a presença de Deus, em uma coisa simples do nosso cotidiano, em um temperado cuscuz. Coisa boa falar de cuscuz uma hora dessa, hein? Para quem já comeu, né, irmão? Mas quem está com fome. Sim, vamos seguir, vamos para frente. Coisa simples, Deus se faz presente nos detalhes. O Espírito se faz presente nessas coisas que parecem ser, sei lá, fugaz. Exatamente, é justamente nesse detalhe pequeno que você percebe a ação do Espírito. Mas também nossa natureza pecaminosa, limitada, conduzida pelo nosso próprio impulso, acaba nos empurrando para uma realidade que não é a realidade que Deus quer para a gente. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, perderá. Olha, que paradoxo. Se alguém quiser ganhar, vai perder. Como é isso? Me explique melhor. Não é estranho? Aí eu trouxe essa realidade de Pedro para fazer com que nós entendêssemos o que Jesus quer nos dizer. Olha, gente, para fazer a vontade de Deus é lutar contra nossas vontades, lutar contra os nossos impulsos. Para fazer a vontade de Deus é carregar dia a dia a nossa cruz. Porque aquele que fizer isso, aquele que achar que está perdendo, está ganhando. É assim que o Evangelho nos diz. Aquele que acha que está perdendo a sua vida, de fato está ganhando, porque está deixando o próprio Deus conduzir, porque está lutando contra os seus impulsos, com a sua concupiscência, com os seus desejos, com o seu sentimento, com os seus rancores, com o seu ódio, com tudo isso. Isso é um conflito que temos que ter diariamente conosco. E um detalhe, não estamos só. Isso que é fantástico. Nós estamos brigando, temos complicações, temos dificuldades sim, mas nós não estamos só. O próprio Deus está conosco nessa batalha. Isso que é lindo, isso é fantástico. Você não está carregando sua cruz sozinho, no sentido pejorativo da coisa. Não, você está lutando com o seu sentimento, a sua dificuldade de enxergar a virtude do irmão, a sua dificuldade de respeitar o outro, a sua dificuldade de viver. Você está enfrentando aquilo, você está lutando contra a sua história. Você está lutando. Por isso que a palavra, eu acredito que hoje Deus trouxe uma coisa fantástica para cada um de nós. É um conflito que travamos contra nós mesmos. Porque a oração é isso. É um combate. A oração é um combate. Segunda-feira, quando a menina falava disso lá no grupo do mensageiro, era justamente isso que informava os nossos corações. Porque é um combate, é uma briga, é uma luta que travamos contra quem? Contra nós mesmos e contra a investida do inimigo nas nossas vidas. E aqui Jesus vem dizer para a gente, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Perderá. Está entendendo o que é perder a vida? É deixar que Ele conduza e não os meus impulsos conduzam. Gente, eu vou concluir com um testemunho que eu vi há uns bons anos atrás, já tem um bom tempo, mas que Deus me fez lembrar esse testemunho. Há muito tempo atrás, o padre Genival, eu acho que algumas pessoas conhecem, ele tomava conta de uma paróquia aqui no Santo Monte. E o padre Genival, como eu fazia parte da diocese, ele era o assistente eclesial da renovação, ele disse: ô Gilson, venha participar de um encontro que vai ter assim e tal. Eu queria que você fosse pregar lá nesse encontro, desse seminário, e falasse sobre um tema, tal. Não deu tempo, fui lá, preguei, comecei a falar, Deus, tal. No meio daquela assembleia,
Depois que terminou aquele momento, surgiu uma mulher e veio falar comigo. Claro, quando termina o momento da pregação, no seminário tem uns intervalos, e quem já participou do seminário sabe, tem um intervalozinho, e naqueles intervalos a senhora, aquela mulher, veio para falar comigo. Disse, porque eu falava para ela isso, é preciso deixar conduzido pelo Espírito, porque amor é uma decisão, dizia assim, amor é uma decisão, eu quero viver a vontade de Deus. E decidir, e pronto, não é sentimento, porque sentimento é igual coceira, vai e passa. Sentimento é assim, mas o amor não, o amor é uma decisão, passar por cima de certas coisas. Então o que aconteceu? Ela foi tocada com essa palavra, na verdade ela já tinha ouvido isso antes, né? E naquele dia ela chegou para mim e disse, olha, eu entendi isso que você falou há um tempo atrás, e como é difícil, mas como é fantástico. Ela começou a contar a história dela. Ela disse que quando surgiu uma pessoa na vida dela, que destruiu a família dela, destruiu literalmente a família dessa mulher. O nome dela é Vânia, Dona Vânia. Aí Dona Vânia disse que foi uma catástrofe que aconteceu na vida dela. Catástrofe. Ela começou a contar. Aí em um determinado lugar, ela estava trabalhando no hospital, de repente ela deu de frente com aquela pessoa que estragou a vida dela, a família dela. Ela deu de frente com esse rapaz, com esse homem, né? Deus fez com que ela fizesse aquilo que ela tinha ouvido. Que era o quê? Que amar era uma decisão. Para resolver todo aquele rancor, todo aquele ódio, todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa que aquele homem fez no coração dela, ela tinha que amar aquele homem. E amar não partindo de um sentimento. Porque nós conhecemos o amor quando ele vem de um sentimento bom, né? É fácil. É aquilo que Jesus diz. Amar quem vos ama é fácil. Eu vos convido a amar aquele que vos odeia. Jesus deixou claro nessa passagem que o que de fato é amor. Amor não parte de um sentimento. Amor é uma atitude, é uma decisão. E essa mulher começou a cuidar, gente. Ela era técnica de enfermagem naquela época. Ela começou a cuidar daquele homem num leito, desabordado, e ela cuidava, dia a dia, a ponto de algumas pessoas na comunidade, a ponto daquela, um momentinho, pai. Não, desculpa. Então, ao ponto daquelas colegas dela ali, da enfermagem, dizer, é gente da família dela, é gente da família dela. Ela já passava, fulano, como ele está? Ele está bem. E aí, está melhorando, ele está melhorando. E o tempo foi passando, ela cuidava. E ela me dizia, Gilson, quando eu tirava aquela fralda dele, defecada, sabe aquela fralda suja de cocô, que escorria por lado? Ela disse, quando eu tirava, é como se estivesse tirando de mim podridão também. É como se estivesse tirando de mim parte de ressentimento que estava. Eu ia cuidando, ela ia cuidando. Tinha dia que ela estava de folga, mas em casa, preparando as coisas, e de repente, não, vou passar lá, ia lá no hospital. E teve vários momentos que as aplicações do medicamento, era quem dava, já estava dando. Ela limpava, como ele estava desacordado, limpava ele aqui. Quem já foi no hospital sabe como é a situação. Limpava ele ali mesmo, lavava ele ali mesmo, botava um todo para cobrir, dava um trato com um rapaz, um homem, e o tempo foi passando, e aquele homem foi se recuperando. Fantástico a história dessa mulher. Eu fiquei assim, puxa, como a pessoa faz uma coisa dessa? Eu fui testemunha, ou melhor, eu vi esse testemunho acontecendo. Isso foi fantástico para a minha vida. Eu achei isso daí, até hoje, toda vez que eu lembro disso, eu fico impactado, porque uma pessoa que estragou a vida dela, ela cuidou. Ela cuidou. Ela não simplesmente, vou fazer porque para mostrar a ele quem eu sou. Não. Ela simplesmente foi lá e cuidou. Foi tirando, limpando, cuidando. Esse homem passou 50 e poucos dias, quase 2 meses. Ela fazendo esse tratamento. E era um diário, até dia de folga dela, várias vezes ela ia. Só para ver como é que ele estava. O tempo foi passando e tal, e pegou álcool para casa. Eu fiquei assim, né? Sim. Mas o que foi que esse homem fez essa família? Foi que o homem fez essa mulher? Aí ela contou a história, quando ela contou a história, o povo caiu. Literalmente. Ela disse que aquele homem matou o pai dela. Ela tinha 15 anos, tinha um irmão de 13 e tinha um irmão de 8. Aquele homem, o pai dela era pedreiro,
vinha de uma obra com dinheiro dele, do ajudante e de um marceneiro, ou seja, estava com dinheiro da galera. Esse rapaz assaltou ele, deu um tiro na cabeça, matou o pai dela, que era a única fonte de renda da família dela, era esse pai. A mãe dela, consequentemente, ficou louca, doente, ficou um bom tempo internada, depois morreu. O irmão mais novo, de 13 anos, se envolveu com drogas, a polícia matou. E o de 8 anos foi morar com uma tia em São Paulo, ou melhor, no Rio de Janeiro. E ela ficou praticamente adotada por aquela vizinha. Aquela vizinha cuidou dela, ela fez um curso de enfermagem e tal, técnica de auxiliar de enfermagem, técnico. E ali foi a vida dela. Eu olhei para ela, quando ela contou a história, gente, ela cuidou desse homem. Ela cuidou, gente, isso é muito grande para a nossa natureza humana. Ela cuidou desse homem como se estivesse cuidando de uma pessoa mais amada da vida dela. Porque, de fato, ali eu vi o que é amor. Ali, na atitude de Dona Vânia, eu entendi que amor não é sentimento. Amor é uma decisão, é uma atitude. Foi isso que aconteceu com a Dona Vânia. Vânia amou. E o fantástico vem. Ela dizia, Gilson, hoje eu faço faculdade de enfermagem. Ou seja, ela tinha, depois dela ter vivido essa situação, a vida dela se tornou equilibrada. Os ressentimentos, os ódios, tudo aquilo começou a ser dissipado, começou a apagar. Ela teve uma nova vida. Até pessoas, ela passou a se relacionar melhor com uma pessoa. Entrou na faculdade, já estava num certo período na faculdade. Bom tempo depois eu encontrei o pessoal de lá e disse, Dona Vânia. Eles disseram, Dona Vânia tinha terminado a faculdade, terminou a faculdade de enfermagem, passou em um concurso federal pela Marinha e foi para o Rio, onde estava o irmão dela. Você vê o que o amor faz, gente. Ela não deixou que o sentimento tomasse conta dela. Vânia não deixou que o rancor fosse além. Foi uma palavra do padre para ela. Foi o padre que falou isso para ela. E ela viu essa palavra no dono da minha pregação. Ela ouviu essa palavra do novo. Ela disse, isso mesmo, Jesus. Se todos entenderem isso. Aí ela contou a história. Gente, ela rasgou a alma. Ela rasgou literalmente. Ela tirou as vestes e disse, não quero isso. Eu não quero mais viver pelo sentimento. Eu não quero viver pela emoção. Eu quero viver decididamente pela vontade de Deus. Eu quero ser conduzida pelo Espírito. Foi isso que ela fez. Foi essa a proposta. Ela entendeu literalmente, ao pé da letra, isso que Jesus disse, renunciar a si mesmo. Ela entendeu isso. O que é renunciar a si mesmo? O que é tomar a cruz e seguir? Ela foi ao fundo, gente. Foi a fundo. Vou ser sincero a você, eu nunca vi um testemunho como esse. Nunca tinha visto até então. Foi um testemunho grande, porque a humanidade é muito limitada. Nós por besteira ficamos com raiva do outro. Imagina alguém tirar a sua vida, ou melhor, a vida do seu pai, a única fonte de renda daquela família, matou de forma indireta a mãe, porque a mãe enlouqueceu, depois morreu. O irmão, desequilibrado, se envolveu com a droga, que a polícia depois matou. Separou do irmão mais novo de 8 anos, ela foi ver esse irmão depois já adulto. Gente, é uma história fantástica, mas não é uma história, para mim, eu dizia sempre ao pessoal, eu conheço o novo evangelho, um evangelho segundo Dona Vânia. Eu conheci um novo evangelho, um evangelho segundo Dona Vânia. Nunca mais eu fiquei sabendo da história da Vânia quando ela foi para o Rio de Janeiro. Ela tinha passado um concurso, ganhando muito bem, quem sabe o que é isso, ser enfermeira da Marinha, muito bem mesmo. Ela tinha tudo para destruir a vida dela. Mas ela deu a volta por cima. O mesmo eu digo para você. O mesmo eu digo para mim. Você tem tudo para reconstruir a sua vida. Cabe você dar a volta por cima. Cabe você não se deixar conduzir pelo seu sentimento, que ele é traidor. Assim como foi traído Pedro pelo sentimento aqui. Nós somos assim. Uma hora estamos conduzidos por Deus. Outra hora estamos fazendo nossas vontades. Mas é preciso renunciar a si mesmo. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas é o caminho. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. É isso que Jesus veio trazer para a gente nessa noite. Eu pediria que você colocasse a mão no seu coração, aí onde você está. Eu não sei qual parte da pregação, qual parte dessa palavra chegou no seu coração. Se foi propriamente a palavra, se foi o testemunho de Dona Vânia. Mas eu tenho uma coisa a dizer.
uma coisa está dentro da outra. Uma coisa está dentro da outra. Porque a proposta final, o objetivo final é único: se deixar conduzir por essa força maior. Se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Viver o amor é isso, é renunciar, é lutar, é tomar a cruz. O conflito que travamos contra nós mesmos, para que Deus esteja à frente de qualquer coisa. Para que Deus, de fato, seja o Senhor das nossas vidas. Pai querido, eu te louvo pela vida de Dona Vânia, Senhor Deus, que ela se viu de exemplo para muitos, inclusive para mim, Senhor. Mas eu te peço pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Que se permita ser conduzido pelo teu Santo Espírito, Senhor. Que renuncie a si mesmo, arranque todas essas dores, rasgue as vestes como fez Dona Vânia e diga: não, eu quero fazer a vontade de Deus. Dona Vânia, a vida de Dona Vânia, Senhor Deus, passou assim totalmente uma vida diferente, se equilibrou em todos os aspectos, financeiro, físico, psicológico, afetivo, porque Dona Vânia rasgou-os, aniquilou todo o velho e disse: eu quero uma vida nova, eu quero ser conduzido pelo Espírito. Eu quero ser conduzido pelo amor. E o amor é uma decisão, é um sim a Deus. Senhor Deus, que cada um que esteja aqui, Senhor Deus, se aproprie dessa verdade. Tome posse da tua palavra e que deixe de fecundar. Não pelo sentimento, simplesmente, mas por uma decisão. Vai a fundo, Senhor Deus. Opera nessas almas, Senhor. Você conhece a vida de cada um que está aqui, Senhor. Você sabe dos nossos orgulhos, da nossa prepotência, Senhor. Você sabe de tudo que a gente viveu e vive. Você sabe dos conflitos que temos dentro do nosso lar, a dificuldade de relacionamento, Senhor. Você sabe a dificuldade que temos no nosso trabalho, escola, pessoas que a gente tem tanta dificuldade de se relacionar. Senhor Deus, dá-nos a sabedoria para ir além dessas coisas, Senhor Jesus. Dá-nos a sabedoria para romper com esse mal que tenta nos aniquilar. Alimenta-nos, Senhor. Eu quero viver esse amor. Sim, Senhor Deus, queremos viver essa vida nova, Senhor. Eu queremos renunciar a si mesmo. Assim como fala o Santo Evangelho, que ganhará o homem? Que adiantará para o homem, para o ser humano, ser rico, ganhar o mundo inteiro se ele perde essa vida, a vida eterna, se ele perde a essência da vida? Pai querido, dá-nos a graça de viver verdadeiramente esse amor, não partindo de um sentimento, Senhor Deus, mas de uma decisão concreta, absoluta. Enxuga todo o nosso emocionalismo, Senhor Deus. Enxuga nossos emocionalismos. Enxuga, Senhor Deus, da gente tudo aquilo que é próprio da nossa carne, Senhor Deus. Senhor Deus, você conhece cada coração aqui melhor do que eu, Senhor Deus. Você sabe de cada conflito que cada um traz, Senhor Deus. Pai querido, eu sei que não é fácil, Senhor Deus, para nenhum deles, mas esse esforço deles de cada um é necessário. Dizer sim a Ti, dizer sim para essa vida nova, dizer sim para esses passos, que é o passo no Teu amor, o passo no Teu Espírito, o passo da verdade, o passo de uma vida eterna. Vamos cantar essa canção consciente. O que é ser de Deus é assim, é querer ser dele. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor. eu quero ser. Eu quero ser. Fala para ele, é a sua resposta. Eu quero ser de Deus. Sim, sim, Deus, queremos ser teu. Eu quero viver esse amor. Mais uma vez, Eu quero ser de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero viver esse amor. Você
ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Vamos dar uma sim para Deus. Eu quero E cantando. viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, essa forma. Eu quero